Receberam um arquivo com exercício? Sim. Quem quiser adiantar para amanhã, pode fazer em casa. Agora, se quiser fazer aqui, eu até prefiro que façam aqui. Porque vocês fazem em conjunto, fazem em duplo, ok? Para amanhã. O exercício é para amanhã. Bom dia. Se eu não estiver enganado, nós terminamos a parte sobre competência e falamos ali sobre especificamente duas coisas. Quando o juiz nacional está autorizado a aplicar direito estrangeiro, isso em quais circunstâncias? E quando, eventualmente, há conflito de competência entre os juízes nacionais e os juízes estrangeiros. Nós vimos nessa matéria os casos em que o CPC reserva com exclusividade a competência do juiz brasileiro, as causas que versam sobre bens imóveis e as causas relativas a inventário e partilha de bens que se encontrem aqui, seja qual for a nacionalidade dos herdeiros ou do autor da herança, ou seja, o defunto, o presunto, o decújus. Então, nesses dois casos, diz o CPC, a competência da autoridade nacional é exclusiva. Os motivos são um pouco diferentes. A competência do juiz nacional é exclusiva para causas relativas a bens imóveis, porque os bens imóveis que aqui se encontram não podem sair daqui, porque senão perderiam essa qualidade, do bem imóvel. Essa é a razão pela qual a competência do juiz brasileiro é exclusiva. No outro caso, a competência é exclusiva porque o Brasil quer recolher imposto de transmissão causa-mortes. Então, pouco importa a nacionalidade do autor da herança, ou seja, da pessoa que faleceu, ou dos herdeiros. Se essa pessoa falece e deixa bens no Brasil, o inventário e a partilha de bens tem que ser feitos aqui, para que haja recolhimento do imposto de transmissão. Nos demais casos, a competência é concorrente. Nós vimos que há um problema de definição da competência concorrente, porque, do modo como o Código definiu a competência concorrente, é possível que existam pontos em branco, lacunas, que a gente vai explorar nos exercícios de amanhã. Se eu não estiver enganado, tem mais de um exercício que expõe justamente as limitações da definição do Código para a competência concorrente. Nós vimos também que existem 5 critérios que pré-definem a competência. Significa que, antes mesmo da lide, existe um critério pré-determinado para a competência do juízo, seja qual for a causa, que são critérios absolutos: natureza da matéria, trabalhista, eleitoral, criminal, qualidade da pessoa envolvida, em geral são entes públicos, fazem parte do conceito de fazenda pública, vou falar sobre isso depois. Hierarquia, primeiro grau, segundo grau, grau especial, e critérios relativos, território e valor. Tá? Então, qualquer causa, antes mesmo de surgir, já tem para ela uma competência pré-determinada por um desses 5 critérios. Os critérios absolutos são aqueles que não podem ser alterados pelas partes. Os critérios relativos são aqueles que as partes podem, por cláusula de eleição de foro, alterar. Se alguém descumprir uma competência absoluta, o juiz pode conhecer de ofício da matéria e remeter os autos para a autoridade competente. Nesse caso, é dever do réu arguir a incompetência na contestação. Por que é dever do réu? Porque quem escolheu o juiz a demandar foi o autor, no momento que distribuiu a petição inicial. Por isso, então, se o autor escolhe o juiz errado, incompetente em caráter absoluto, diz o Código, quem tem que alertar isso para o juiz é o réu que está sendo demandado. Mas, se o réu não arguir, o juiz pode conhecer de ofício.
Porque o código diz que sempre que há incompetência absoluta, uma vez reconhecida, os atos decisórios são nulos. Ele pode, não deve, não juiz. Pode e deve, é um poder-dever. E nem sempre o juiz também atenta para isso. E quando o réu não argui incompetência absoluta, e o juiz também não percebe essa incompetência absoluta e profere sentença, até mesmo uma sentença que transitou em julgado, pode ficar sujeita à ação rescisória, porque uma das causas da ação rescisória é a incompetência absoluta do juízo. Então, para vocês verem qual o grau de nulidade que há numa sentença proferida por juiz absolutamente incompetente. Já nos casos de incompetência relativa, o juiz não pode reconhecê-la de ofício. O juiz depende de manifestação da parte interessada, que é, em geral, o réu. Porque o autor já escolheu onde quer demandar isso. Então, o réu, em geral, apresenta a exceção de incompetência. Essa exceção de incompetência relativa tem que ser apresentada no prazo da resposta, sob pena de se prorrogar a competência daquele juízo. Então, se a parte passiva não apresenta a exceção de incompetência no prazo da resposta, prorroga-se a competência do juízo inicialmente incompetente. Isso pode acontecer porque a competência é relativa, não é absoluta. Isso não gera nulidade. Ok? Nós vimos que há uma situação duvidosa no código em que, aparentemente, o juiz pode conhecer de ofício da sua incompetência relativa. Lembra de qual é? Costuma cair na prova. Né? Essas coisas costumam cair na prova. Nós vimos lá no artigo 301 que é dever do réu arguir na contestação determinadas matérias processuais antes de discutir o mérito. Uma delas é a conexão. Pergunta-se, não faltou alguma coisa, não? Além da conexão, não existe uma figura paralela chamada continência? Então, vamos aqui repetir uma questão que quem respondeu essa questão errou. Errou porque não percebeu um detalhe importante. A continência é uma conexão, porém qualificada, subjetivamente pela identidade de partes, objetivamente pela maior amplitude do objeto de uma demanda em relação ao outro. Então, quando o artigo 301 fala que é dever do réu arguir determinadas matérias processuais antes de entrar no mérito, uma delas é a conexão e a continência. Ok. Diz lá o parágrafo 4 do artigo 301. O juiz conhecerá de ofício das matérias desse dispositivo, com exceção da cláusula arbitral. Esqueçam cláusula arbitral. Então, significa que o juiz pode conhecer de ofício da conexão e da continência. O código diz que conexão e continência são coisas que alteram a competência relativa. Não é isso? Diante disso, perguntas. O juiz, então, pode conhecer de ofício da sua incompetência relativa quando há conexão e continência? Pode. Mas ele está reconhecendo incompetência relativa ou ele está reconhecendo uma causa determinante de evitação de decisões contraditórias? Quando o juiz reconhece que ele é incompetente porque outro é prevento por conexão ou por continência, ou o contrário, que ele é o competente para aquele e outras demandas, porque ele é o prevento por conexão ou continência, ele está alterando a competência relativa. Sim, mas está fazendo isso não no pressuposto de que possa reconhecer a incompetência relativa. Está fazendo isso para evitar decisões contraditórias. Então, não é propriamente um reconhecimento ex officio de incompetência relativa. Ok? A resposta correta é: não, o juiz continua não autorizado a reconhecer de ofício incompetência relativa. Ele está autorizado a evitar decisões contraditórias. Ok? Estou só fazendo uma revisão aqui, né, da matéria, tá certo? Eu falei tudo isso, né, mas estou só lembrando aqui a matéria anterior. Então, resumo da obra. Sem competência absoluta, o réu deve arguí-la na contestação. Mas o juiz, de qualquer forma, pode conhecer de ofício. Se o réu não argui na contestação, o juiz conhece de ofício, o que o juiz impõe ao réu que deixou de chamar a atenção para a incompetência absoluta? Pagamento de custas de retardo. O réu devia arguir. Não arguiu, o juiz conheceu de ofício, o processo andou além do que devia, o juiz então declara nulos os atos decisórios que ele praticou
remete os autos ao juízo competente, mas impõe ao réu o pagamento de custos de recado. Há uma tabela, tá certo? Não é caro, mas é uma imposição, é um custo para o réu, que deixa ele atentar para essa regra. Sem competência relativa, o juiz não pode prescrever ofício. Para evitar mal entendido na matéria que eu acabei de falar sobre conexão com a imensa, na verdade, o juiz de alguma forma altera a competência relativa de alguém, ou a sua, ou de alguém, quando reconhece conexão com a imensa. Mas não faz isso no pressuposto de que tenha competência para reconhecer incompetência relativa. Essa não é a causa da alteração da competência, tá certo? A causa da alteração da competência é a evitação de decisões contraditórias, que é um motivo muito mais nobre, muito mais importante. Alguma dúvida sobre essa matéria? Tenha ficado para trás? Não? Podemos passar adiante. Estou faltando falar sobre o direito processual do tempo. Ou seja, quando há alteração do direito processual, qual lei se aplica? A lei velha ou a lei nova? Aqui existem três teorias. A primeira teoria é chamada da unidade processual. O processo seria uma coisa só. E ele teria que ser regido integralmente pela lei da época da distribuição da petição inicial ou da situação dela. Então, essa teoria diz que se houver qualquer alteração na lei processual, quando uma demanda já está em curso, essa lei nova não se aplica em nenhum momento ao processo. O processo segue a mesma regulamentação anterior. Ok? Essa teoria não é adotada no Brasil. A teoria da unidade foi excluída no Brasil. Não adota-se. A outra teoria é a teoria das fases. Daquela famosa música Mulher e Fases. Não é essa. Teoria da unidade. A teoria da unidade fala que o processo é único. É único. Então, não tem fases, nada que justifique a aplicação de uma lei nova que surja durante o curso do processo. E leis podem alterar prazos, podem ampliar institutos, reduzir institutos, reduzir o número de figuras recursais, ampliar o número de figuras recursais, alterar a interposição de recursos, enfim, as leis podem fazer isso sobre as leis processuais. Não é? Aí a questão é, quando há uma lei processual nova, ela se aplica ou não aos casos em curso? Pela teoria da unidade, não, nunca. Uma demanda que começou sob a vigência de determinada lei processual vai ter que terminar sob a vigência dessa lei, ainda que essa lei seja alterada durante o curso processual. Essa teoria o Brasil nunca adotou. O Brasil não adotou a teoria da unidade. A outra teoria é a teoria das fases. Porque eu sempre lembro dessa música Mulher. Porque as mulheres têm aquela tendência de reviver os fatos do passado com a intensidade do presente. Nossa, aconteceu 20 anos atrás, você faz questão de não lembrar, mas elas lembram em detalhe. Quando você está lembrado, não era para ter esquecido esse jogo. Não, mas eu não esqueço nunca. Porque a mulher perdoa, mas não esquece. Pois é. A teoria das fases diz basicamente o seguinte: olha, o processo se desenvolve em várias fases. Vamos lembrar as fases da fase do processo cognitivo? No processo cognitivo, nós temos lá 5 fases, não é isso? Fase postulatória, que vai da petição inicial até a resposta do réu. Fase de saneamento, que é quando o juiz conserta eventuais irregularidades. Fase instrutória, que é quando as provas são colhidas. Fase decisória, que é quando o juiz profere sentença. E fase recursal. 5 fases. Depois dessa, tem a fase da execução. Então, se você obedecer essa sequência de fases, essa teoria diz, bom, o processo então não é único, ele é dividido em fases, e a lei nova se aplica apenas à fase seguinte. Uma lei nova que surgiu, por exemplo, durante a fase instrutória e alterou o procedimento decisório, vai se aplicar à fase seguinte, não se aplica naquela fase, se aplica na fase seguinte. Então, quando vencer aquela fase, a lei nova se aplica. Se o processo ainda não tinha chegado naquela fase alterada, a lei nova se aplica integralmente. Então, supondo, por exemplo, que a lei restringiu determinadas provas, ou você estava na fase postulatória, essa lei nova se aplica a você, porque você não tinha chegado ainda na fase que foi alterada. Ok?
Agora, você está na fase instrutória, veio uma lei que alterou a fase decisória. Essa lei se aplica a você. Agora, se ela altera a instrução durante a fase instrutória, essa lei nova não se aplica a você. Segundo essa teoria, o Brasil também não adota. O Brasil não adota a teoria da mulher de classe. O Brasil adota a teoria do isolamento dos atos, ou da eficácia imediata da lei, que é a teoria também seguida pelo Código Civil. O Código Civil segue a teoria da eficácia imediata da lei. Então, essa teoria diz: o processo não é uno e, embora ele se desenvolva por fases, qualquer lei processual nova se aplica imediatamente aos casos em curso, com uma única exceção, quando houver vacatio legis, que não é a mulher do boiatio legis, tem sempre engraçadinho. Vacatio legis não é a mulher do boiatio legis, não existe romano. Se a lei processual tiver vacatio legis, ela é vigente, porém não eficaz, não é isso? Ela existe porque está posta na jurídica, ela é válida porque foi feita pela autoridade competente segundo o procedimento anterior, porém, ela é vigente porque já foi publicada, porém, ela ainda não é eficaz. Então, tirando essa única hipótese no direito brasileiro, nós adotamos a teoria do isolamento dos atos, ou da eficácia imediata da lei processual. A lei processual nova se aplica imediatamente aos feitos em curso. Nós só estamos dando, né, e está sendo alterado. É que nem cardiologista, né, que opera com o camarada funcionando. Então, um mecânico chegou para o cardiologista e falou assim: olha, não vejo nada diferente entre as nossas profissões e acho, inclusive, que a gente ganha o mesmo salário. Aí o médico cardiologista perguntou: por quê? Ó, nós dois abrimos o paciente, nós dois consertamos o motor e botamos para funcionar de volta. Aí o médico: ok, mas faz isso com o motor funcionando. O mecânico não consegue fazer isso com o motor funcionando, o cardiologista faz com o motor funcionando, que justifica integralmente a diferença de salário. Professor, então, mesmo se estiver na fase que vai ser alterada, bom, aí vem o famoso problema da existência ou não de direitos adquiridos processuais. O que são direitos adquiridos? Já estudaram isso em introdução? Eu achei que você adquire. Vamos tentar só evitar redundância lúdica. Direito adquirido é aquele cujas condições de exercício você já implementou, você é um titular do direito, mas você ainda não consumou. E quando consumar, tem direito de consumar de acordo com a lei da época da aquisição. Então, na verdade, é uma cláusula de imunidade. Você imuniza seu direito na data da aquisição, para exercê-lo no futuro. É que nem música do Bezerra da Silva. Vou apertar ou não vou acender agora? Algo assim. Entendeu? Você adquire direito, mas ainda não consome. Você vai levar um lanchinho mais adiante. Não, vou guardar aqui, vou fazer um lanchinho mais adiante. É mais ou menos isso. Em geral, isso acontece em direitos potestativos, mas também acontece com direitos não potestativos, que são aqueles que dependem de contraprestação. Certo? Por quê? Porque muitas vezes o exercício do direito não coincide com a época da aquisição das condições de exercício. Tá? Se a gente seguir a sequência que os direitos surgem, né, você consegue temporalmente visualizar isso. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir isso. Oi. Então, no caso do divórcio, a pessoa vai se divorciar de acordo com a lei, né, em que ele se casou? A lei no caso do divórcio talvez não seja um bom exemplo, porque você pretende desconstituir uma relação jurídica. Bom, aí a pergunta é: você tem direito adquirido a desconstituir uma relação jurídica? Quais são as condições de exercício de direito à desconstituição de uma relação jurídica? Não é um bom exemplo, porque é um exemplo negativo. Você está deixando. O direito adquirido é bom. Um bom exemplo de direito adquirido é aquele que você ainda não consumou o direito. No caso da aposentadoria, eu tenho direito de aposentar. A aposentadoria é um bom exemplo, porque você pode adquirir o direito à aposentadoria e não se aposentar, continuar trabalhando, a menos
que seja o caso da aposentadoria compulsória. Porque aí você é expulso. Aí quando essa porcentagem do valor deve ser Supondo que você adquira direito à aposentadoria hoje, vocês que vão entrar no mercado de trabalho, depois da emenda 41, da emenda 37, da emenda 19, da emenda 37, da emenda 41, que é alterada pelo Judiciário, os homens têm que trabalhar no mínimo 60 anos de idade e contribuir por no mínimo 35 anos. As mulheres têm que se aposentar no mínimo 55 anos de idade com no mínimo 30 anos de contribuição. Então há uma combinação de tempo de contribuição com tempo mínimo de idade. Isso no serviço público, que é o chamado regime próprio da Previdência. No regime geral da Previdência, homens precisam de 35 anos de contribuição e de 30 anos, e mulheres 30 anos de contribuição. É o período de idade. Há uma lei federal inconstitucional que equiparou os dois critérios. Vamos aproveitar essa lei para trabalhar com o direito. Vamos supor que você não é servidor público. Você é empregado. Regime geral da Previdência. Pelo regime geral da Previdência que está escrito na Constituição Federal, você adquire direito à aposentadoria quando, se for mulher, contribuir por 30 anos. Se for homem, contribuir por 35 anos. Ok? Ok. Aí você adquiriu o direito à aposentadoria. Você, mulher, trabalhou por 30 anos e contribuiu por 30 anos. Aí veio essa famigerada lei federal inconstitucional que diz o seguinte: olha, não basta mais apenas o tempo de contribuição. Você precisa também um tempo mínimo de idade. Aí supondo que você começou a trabalhar muito nova, você começou a trabalhar com 15 anos de idade. Tem 30 anos de contribuição, logo você tem 45 anos de idade. Essa lei diz: você não pode aposentar, você precisa trabalhar mais 5 anos para chegar ao mínimo, mais 10 anos para chegar ao mínimo de 55 anos de idade. Aí você fala: mas peraí, essa lei nova é prejudicial do direito que eu adquiri ontem, que me autorizaram a me aposentar com apenas 30 anos de contribuição, independente do número de idade, número de anos que eu tenho. Essa lei, então, está alterando um direito adquirido. Ela está sendo retroativa. Uma lei que altera um direito já adquirido está sendo retroativa. A Constituição Federal autoriza leis retroativas. Apenas se for para retroagir, beneficiando o réu. Em relações civis, leis não podem ser retroativas por quê? Porque elas são, em geral, bilaterais ou multilaterais e vão prejudicar alguém. Por que leis não devem ser retroativas, gente? Qual a explicação moral para que leis não sejam retroativas? A regra da irretroatividade da lei vem do direito canônico, tá certo? O direito canônico proíbe leis retroativas maléficas. Por quê? Há um princípio moral envolvido na irretroatividade das leis. A regra não é o cumprimento da lei, não é a força obrigatória da lei. Ninguém pode discutir a lei, todo mundo tem que cumprir a lei, não é isso? Não pode deixar de cumpri-la a pretexto de desconhecer e tal. Ok, uma lei retroativa me obrigaria o quê? A voltar ao passado, caso quisesse, como bom cumpridor da lei, cumpri-la, eu teria que voltar ao passado para cumpri-la. Então, uma lei retroativa é sempre moralmente muito reprovável, por quê? Porque ela não te dá a oportunidade, mesmo querendo, de cumpri-la. Ninguém pode ser obrigado para o passado, num tempo em que você, mesmo que quisesse, não tem como cumprir a lei. Esse é o princípio moral envolvido nas leis. As leis não podem ser retroativas. E só podem ser quando favorecer todo mundo. No caso do direito penal, uma lei retroativa favorece todo mundo. Quem cometeu o crime e ainda não foi julgado, quem cometeu o crime está sendo julgado, quem cometeu o crime já está condenado. Todos são favorecidos. Ok? Supondo que, nesse caso aqui da lei processual, você esteja... Supor que a lei reduz o prazo do recurso, que é de 15 dias, da apelação. Aí a sentença saiu ontem, você tem direito de 15 dias para recorrer. Aí a lei nova saiu hoje, dizendo que daqui para frente só tem direito de apelar no prazo de 5 dias. Vamos supor que seja isso. Pergunta-se, essa lei nova se aplica a você? A sentença foi publicada ontem, te intimando dela.
com prazo de 15 dias para apelar. A lei nova saiu hoje dizendo o prazo para apelação agora é de 5 dias, não tem vacatio legis. De acordo com essa teoria aqui de isolamento dos dados, não. Se você seguir friamente a teoria, sim. Mas aí vem a famosa pergunta: há direito adquirido processual? Há direito adquirido processual, sim. Especialmente quando a lei nova reduz direitos já adquiridos, em geral quanto a prazo, quanto a institutos jurídicos que ainda existiam e foram suprimidos. Então, essa teoria, quando essa teoria surge, obviamente ninguém está pensando em direito adquirido processual, porque essa é uma matéria, em geral, ligada a direito material, não é isso? A preocupação sobre leis retroativas e sobre direito adquirido é uma preocupação do direito material. Por exemplo, aposentadoria. Tem direito à aposentadoria em condições da época da aquisição ou da época da consumação do direito. Os italianos fazem a distinção chamando uma coisa é direito adquirido, outra coisa é o fato consumado, ou o fato concluído, ou o fato concluído. O fato concluído é aquilo que nós chamamos de ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é quando eu consumi o direito adquirido. Consumir o direito, eu tenho um ato jurídico perfeito. Ou seja, a consolidação dos efeitos do direito. Porque quando eu tenho direito adquirido, eu ainda não invoquei os efeitos desse direito. Invoquei. Eu não consumi o direito. Agora, quando eu consumo o direito, eu passo a usufruir dos efeitos dele. A Constituição protege tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito. Então, protege tanto o direito de exercer aquele direito adquirido, como também a preservação para o futuro dos seus efeitos. As duas coisas. Então, são duas coisas protegidas na ordem constitucional. São direitos fundamentais. Professor, mas essa teoria não iria então contra a Constituição? Não, porque quando ela foi concebida, ninguém pensava na figura do direito adquirido. O direito adquirido vai surgir depois, em vários exemplos. Exemplos do cotidiano. Quando a lei reduz prazo, quando a lei elimina, por exemplo, uma figura recursal que antes existia. Vou dar um exemplo aqui. Em 94 houve uma reforma do CPC. Essa reforma diz o seguinte: no procedimento comum, sumário, antigamente era o sumaríssimo, não cabe mais agravo de instrumento, aquele que você instrumentaliza lá no tribunal. Só cabe agravo retido. Ok. Aí vamos supor que você estivesse hoje no procedimento comum sumário com o direito de agravar redações interlocutórias de forma instrumentalizada no tribunal. Ok? A decisão saiu ontem. Aí você tinha um prazo, que, se não me engano, era de 10 dias, ou era de 5 dias, não lembro mais qual era o prazo agora. Acho que são 10 dias. Você estava lá preparando o seu agravo de instrumento para entrar no tribunal. Aí a lei sai hoje. Olha, daqui para frente, no procedimento comum sumário não cabe mais agravo de instrumento, só cabe agravo retido. Você é obrigado a agravar de forma retida. Quando nasceu o seu direito? Ontem ou hoje? Ontem. Ontem você podia agravar de instrumento. Hoje você não pode mais. Mas a aquisição do direito ocorreu ontem, num tempo em que não havia lei nova. Se a lei nova for aplicada a você, ela estará sendo retroativa. Leis retroativas maléficas são admitidas na ordem jurídica? Não. Então, o que aplica o direito adquirido processual, como de resto qualquer direito adquirido, é o direito fundamental de não ter leis retroativas. Você viu? É quando o direito já é adquirido. Porque, na verdade, direito adquirido e ato jurídico perfeito são cláusulas consequentes da regra proibitiva de leis retroativas maléficas. Leis não podem retroagir para impor obrigações num tempo em que você, mesmo querendo, não pode cumpri-las. Não é isso? Então, de novo, a regra moral. Ninguém pode ser obrigado para o passado, num tempo em que não tem como se conduzir de acordo. A gente vai ver que alguns casos, por exemplo, em que o Supremo, em ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, diz que a lei é inconstitucional e retroage a decisão, ele dá um tapa na cara de quem cumpriu a lei e elogia quem a descumpriu. Percebe como isso acontece? Supondo que uma lei de 1900, nós estamos em 2014, a lei de 2004, tem 10 anos que vocês todos, a metade da sala aqui, ó, cumpre a lei. A outra metade tem 10 anos que está cumprindo a lei. Ok?
10 anos depois, o Supremo disse, essa lei é inconstitucional e retroage a decisão à data da edição da lei. Ok, o que fazer com quem cumpriu a lei? Tinha que ser compensado, não é isso? Mas não é isso que o Supremo faz. O Supremo diz, a lei é inconstitucional. Aí diz para todos vocês aqui, vocês trouxas que cumpriram a lei, fizeram errado. Agora vocês, descobridores da lei, fizeram certo. Olha que decisão moralmente reprovável. Né? Porque é praticamente um incentivo a se descumprir a lei, a desobediência civil. Se não houver um mecanismo de compensação para aqueles que cumpriram a lei. E é invariavelmente aquilo que o Supremo faz quando a lei é tributária. A lei é tributária. Aí ela impõe uma série de obrigações. Aí vocês todos vêm pagando tributo. Imagina só. Porque vocês são fiéis cumpridores da lei. Vocês todos são borderline. Né? Ah, eu só vou pagar se for pego. Né? Eu não vou pagar. Então não vai cumprir a lei. 10 anos depois, o Supremo disse, essa lei tributária é inconstitucional. Mas não vou retroagir, porque senão isso vai impor um custo muito grande para o Estado. O Estado vai ter que devolver gente para todos vocês. Dinheiro para todos vocês. Que beleza! Então vocês trouxas, são trouxas mesmo que cumpriram a lei e ainda pagaram. Agora vocês que descumpriram a lei, vocês também. Vocês se descobriram e não pagaram. Não vem 2 vezes. Isso é um escárnio, né? Um cuspe na cara do contribuinte. Cuspe na cara de todo mundo. Então vejo que coisa maléfica, né? Qualquer decisão retroativa, se não houver um mecanismo de compensação. Então, assim também acontece com o direito processual, tá certo? Em menor medida, que os direitos processuais, digamos que eles ofendem menos a parte contrária do que o direito material. O direito material impõe mais ônus, né, para as partes. Mas também existem direitos adquiridos processuais. Se alguém lembrar aqui, por favor, vida de todo tempo, sempre tem que fazer essa lembrança. Me manda um e-mail para eu mandar para vocês um texto meu sobre direitos adquiridos, publicado na Revista Brasileira de Direito Processual, sobre direitos adquiridos processuais. Aí tem lá a teoria dos direitos adquiridos, né, o Salomão, no Brasil, que não adotou essa teoria, mas falou sobre a retroatividade das leis processuais, e os exemplos de direito adquirido. Tá? Eu tenho um grupo de exercícios também sobre direito adquirido, me lembro de mandar também eles, e talvez se der tempo a gente adota amanhã. São problemas de direito adquirido processual. Aí a gente resolve as questões de marca X e resolve também os problemas. Então a teoria adotada no Brasil é a teoria do isolamento, porém com essa correção, né, com o reconhecimento de que existem também direitos adquiridos processuais. Bom, algumas exceções à teoria do isolamento. Além do direito adquirido processual, né, existem casos de competência residual. Quando isso acontece? Quando determinada lei, por exemplo, extingue um órgão jurisdicional ou cria outro, né, ela pode dar competência residual para aquele órgão. Por exemplo, supondo aqui que isso aconteceu, só que não houve competência residual, né, mas supondo que houvesse uma competência residual. E no Estado, há uns anos atrás, acabaram com a vara do consumidor. Vara de proteção ao consumidor, porque o Código é de proteção ao consumidor, defesa do consumidor. Então, o Código de defesa do consumidor e a vara de defesa do consumidor. Era só um problema nominal. Mas aí entenderam, os gênios entenderam que a vara não podia ser de defesa do consumidor, porque isso já induzia uma parcialidade indevida ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser imparcial. Então, como é que você vai entrar numa vara cujo nome já diz assim, vara de defesa do consumidor? Então havia, não era só tirar a defesa, ser vara do consumidor, ou vara das relações de consumo, alguma coisa. Mas aqui no Brasil, assim, o camarada entra em casa, pega a esposa traindo ele no sofá. O que ele faz? Ele vende o sofá. O problema está no sofá, não, por favor. Paulo, dá licença que eu vou vender sofá. Vamos botar uma outra coisa. Então, basicamente a solução é essa. A solução do corno resignado. Não vamos acabar com o sofá. Esse sofá é muito bem, mas bacão. A solução seria simples, mas supondo que a lei simplesmente não tivesse extinto o órgão jurisdicional, ela podia dizer o seguinte: olha, daqui para frente, toda matéria nova do consumidor vai para as varas cíveis, por exemplo. As demandas já em curso continuam com o juiz até acabar. Então haveria uma competência residual.
Não é isso? Quando isso acontece, não há violação à teoria do isolamento, tampouco ao direito adquirido. Porque a própria lei que altera aquela competência diz que a competência nova vale apenas dali para frente. A competência velha continua com o mesmo juízo, até terminarem aquelas causas. É basicamente o que aconteceu nas causas sobre competência de acidente de trabalho. Mas não foi objeto de lei, foi objeto de uma decisão suprema. Essa decisão diz o seguinte, depois da emenda da reforma do judiciário, emenda 45. Os processos saindo sem sentença, a competência da Justiça do Trabalho. Os processos que já têm sentença continuam na Justiça Comum. Reconheceu-se ali uma competência residual. Okay? Supondo que essa alteração tivesse sido decorrente de lei ou de emenda constitucional, haveria uma competência residual. Então a lei nova não se aplicaria a esses casos residuais, ficaram para trás. Outra exceção é a dos recursos contra a tempestividade e preparo. Isso cai perfeitamente na teoria do direito adquirido processual. Vamos supor que uma figura recursal foi eliminada pela lei velha, pela lei nova, mas a lei velha te dava direito de recorrer. E você adquiriu o direito de recorrer por aquela figura depois eliminada ontem. A lei nova foi publicada hoje. A lei nova não se aplica a você. Você ainda pode usar aquela figura recursal. Mas supondo que a lei nova não eliminou a figura recursal, reduziu o prazo. Raciocínio mesmo. Se eu adquiri direito de recorrer ontem, por 10 dias, e hoje o prazo é de 5, a lei nova não se aplica a mim. Por quê? Se ela for aplicada, ela vai ter efeito retroativo. E a Constituição veda a lei retroativa maléfica. Ao contrário, supondo que o meu prazo aumentou. Ontem meu prazo era de 5 dias, hoje o prazo agora para gravar é de 10. A lei nova se aplica. Por quê? Porque ela não é maléfica, ela é benéfica. A lei nova se aplica a mim. A mesma coisa vai acontecer com o preparo. O preparo é o pagamento de custas para recorrer. Então vamos supor, ontem não havia preparo para embargar em declaração. Não tem. É um recurso que não tem custo. Aí ontem a sentença foi publicada. Eu posso embargar em declaração da sentença. Que é um recurso que é interposto sempre que a sentença tem algo, há uma omissão, uma contradição ou alguma obscuridade. Aí antes de apelar, você embarga. Espera aí, doutor, olha, tem uma contradição aqui, tem uma coisa que ficou para trás, que não foi examinada. Sim. E aí os embargos de declaração cabem para esses esclarecimentos. Não tem custo para esse recurso, tá certo? Então, vamos, por hipótese, imaginar que hoje a sentença tenha sido publicada. Aí eu posso embargar a sentença sem custo nenhum. É isso? Aí amanhã sai uma lei dizendo que daqui para frente, para embargar em declaração, eu tenho que pagar custos. Essa lei não se aplica a mim. Eu posso embargar sem pagamento de custos. A mesma coisa ocorre com a lei que aumenta o valor das custas para recorrer. Certo? O raciocínio é o mesmo. É que não tem isso, por exemplo, de novo, a diferença de tempestividade e preparo. Tempestividade tem a ver com prazo para recorrer. Então, se eu recorro dentro do prazo, meu recurso foi tempestivo. Se eu recorro fora do prazo, meu recurso foi intempestivo. Ou serôdio. Serôdio é um nome nojento, pedante para intempestividade. Pode ser nome de filho também. Serôdio. O menino demorou muito, não queria sair da barriga da mãe. Né? Ele passou dos 9 meses, né? Aquele menino que cai de maduro, né? É o serôdio. O serôdio. Preparo são as custas para recorrer. Em geral, o que acontece não é supressão de preparo ou criação de novo preparo, é aumento do valor. O aumento do valor é que é o maior problema, porque o CPC é contraditório nessa parte. Ele diz que o pagamento das custas tem que ocorrer, custas recursais, tem que ocorrer até o momento da interposição. Então, esse dispositivo ele gera muita polêmica, porque ele vai acabar contrariando o direito adquirido. Então, vamos supor que a sentença foi publicada ontem. Você não quer embargar, quer apelar. Okay? Vamos supor que a sua apelação custasse ontem R$100. Mas você tem 15 dias para apelar.
Ok? Então imagina a sua situação. Aí vem o problema do conselho. Né? Qual conselho que você dá? Depois eu conto essa história. Aí você começou a preparar a sua apelação. Para, em 15 dias, apelar pagando R$100. Aí amanhã vem uma lei nova e diz o seguinte: daqui para frente, o preparo da apelação tem que ser feito por R$150. Houve um aumento do preparo. Perguntas: essa lei nova se aplica a você ou não se aplica a você? Não devia se aplicar a você, né? Só que o CPC fala que o recolhimento das custas tem que ser feito até a data da interposição, ou seja, portanto, o momento posterior à aquisição do direito. Se daqui a 15 dias você apelar pagando R$100, seu recurso estará deserto. Deserto significa que não foi preparado ou não foi preparado o suficiente. E você perderá o direito de recorrer. Por quê? Porque nesse caso o Código diz que o pagamento das custas ocorre até o ato da interposição. Então, embora você tenha direito você adquiriu o direito de recorrer, não adquiriu o direito de não pagar aumento de preparo. Ok? Se não houvesse esse dispositivo do CPC, aí você teria direito de recorrer ao custo da época da aquisição. É o artigo. 500 e qualquer coisa. Se tiver o código aí, eu acho ele. Artigo 511. Olha o que diz certo. No ato de interposição, ou seja, que é quando você apresenta, obviamente dentro do prazo, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob pena de execução. Então, o código posterga ou difere para frente, ou seja, para o ato de interpor o pagamento de custos. E se na data da interposição do recurso, até a data da interposição do recurso, houve alteração do valor das custas, você tem que pagar o valor atualizado. Tá certo? Conselho que você dá, sempre que há dúvida, não coloque o direito do seu cliente em risco. Não são raros os casos em que há uma dúvida. Se estiver assim, bom, eu faço isso ou faço aquilo. A primeira regra de ouro da advocacia é o seguinte: não coloque o direito do seu cliente em risco. Isso é uma regra de ouro. Regra número 1. Regra número 2, também de ouro: não coloque o direito do seu cliente em risco. Regra número 3, não coloque o direito do seu cliente em risco. O direito não é seu. Essa é a regra de ouro da advocacia. Nunca coloque o direito do seu cliente em risco. Porque tem advogado que faz o seguinte: não, eu não concordo com isso não, que eu vou discutir. Aí o camarada quer discutir, tu discutiu. Mas peraí, isso não é uma questão sua, não é uma questão do seu cliente. Não coloque o direito do seu cliente em risco. Jamais. Não seja caprichoso, isso é uma coisa sua. É porque eu quero polemizar com o tribunal, porque eu quero adotar uma tese nova. Deixa para fazer isso com segurança. Quando não há risco para a defesa do interesse do seu cliente. Vou adotar uma tese arriscada, porque eu acho que eu tenho razão. Aí você joga além do prazo.
Aí você vai passar a vida inteira depois explicando para o seu cliente por que você perdeu a causa. Mas eu tinha razão. Aí o cliente fala assim, mas peraí, mas eu perdi. Explica isso para o seu cliente. Eu acho que isso não é um bom profissional. Isso é um profissional obtuso. Porque obtusão é uma forma de burrice. Camarada obtuso, teimoso. Ah, não vou fazer. Infelizmente é tão comum isso. Eu fico vendo essa coisa. Dá até pena do cliente. Você fala assim, meu Deus do céu. O cliente não sabe onde, que buraco se mete. Eu vou arrumando um advogado que vai trabalhar contra. A outra exceção da teoria do isolamento é a execução de título. O melhor exemplo que eu dei foi essa da decisão do Supremo sobre a emenda 45. Supondo que essa decisão não fosse do Supremo, fosse uma emenda constitucional, e dissesse a mesma coisa, olha, daqui para frente, causas de acidente de trabalho são competência da Justiça do Trabalho. As causas em curso na Justiça Estadual, que ainda não têm sentença, vão para a Justiça do Trabalho. As que têm sentença continuam na Justiça Estadual para ali serem executadas. Não é um caso de execução do título judicial remanescente? Na verdade, de competência residual para execução? É um outro caso. Mas a lei nova tem que ser clara sobre isso. Okay? Supondo que há uma mudança de competência. A lei nova diz, olha, daqui para frente essa matéria é de competência do outro juízo. Mas o juízo velho, que já proferiu sentença, executará a própria sentença. Você tem um caso de exceção. Esses casos de exceção, em geral, exigem dicção expressa da lei nova. Tá certo? A lei nova tem que dizer se há competência residual. Né? Em geral, deve tratar da fase transitória. Né? Em geral, toda lei nova tem lá nos últimos dispositivos, né? A parte que é transitória da lei. Como adequar essa lei ao sistema novo? Infelizmente, nos últimos anos, não há mais essa preocupação metódica, né, de adequar a lei nova aos casos que estão em curso. Mas a ideia é que a lei nova que eu quero, né, trate de modo como ela vai se adequar, como é que ela vai entrar no sistema. Se toda a lei nova tivesse essa preocupação, eu não haveria tanto conflito sobre a aplicação da lei nova, casos em curso. Tá? Certo? Quais são os efeitos das leis novas nos casos que já foram concluídos, os casos que ainda estão em curso e daqueles que vão iniciar? Simples, ou são muito simples. Se eu tenho um processo já concluído, já terminado, a lei nova não se aplica a ele em nenhuma medida, nada. O processo está fino, está concluído. A lei nova não se aplica. Se o processo está em curso, a lei nova se aplica de imediato, salvo vacatio legis ou direito adquirido processual. Ou essas outras hipóteses que a lei nova expressamente vai tratar. Okay? Processos ainda não iniciados são regidos integralmente pela lei nova. Então, a lei nova rege integralmente o processo já iniciado. Bom, aqui eu concluo a matéria dos exercícios. Okay? Podia entrar aqui na matéria sobre princípios, mas vou deixar para fazer isso no segundo tempo de amanhã. Então, amanhã a gente faz esses exercícios marca X. Paulo me manda um e-mail para mandar o exercício dos problemas. A gente resolve também os problemas. Os processos que estão em andamento, a lei nova se aplica, salvo vacatio legis, direito adquirido processual, ou uma dessas hipóteses que estão aqui. Ou seja, quando a lei nova, ela mesma regulamenta o modo de inserção dela nos novos processos. Então, vou deixar de prosseguir na matéria para a gente poder fazer isso no segundo tempo de amanhã, tá? A própria matéria só do segundo bimestre, né? Só do segundo bimestre. Não, vamos ver como é que eu ando na matéria sobre princípios. Porque essa é uma matéria